e no YouTube do portal GC+. Hoje, o presidente Lula cumpre a agenda no Ceará. É a primeira visita presidencial deste ano de 2026. E neste momento, eles nos recebem para uma entrevista exclusiva. Presidente, muito obrigado por nos receber neste momento, com uma agenda cheia agora pela manhã aqui no Ceará, toda voltada para a educação. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bianca, para mim é sempre um prazer e uma alegria visitar o Ceará. Esse é um estado em que eu sempre fui muito bem acolhido, tenho aqui grandes amigos, e eu venho aqui, na verdade, em dois momentos muito excepcionais. O primeiro é a inauguração do primeiro prédio do ITA, quando nós trouxemos o Instituto Tecnológico da Aeronáutica para cá. Nós trouxemos uma homenagem ao Ceará, porque era o estado que mais enviava alunos para o ITA em São José dos Campos. Então, uma homenagem àqueles que tinham mais esforço, a gente trouxe o ITA para cá. É a primeira vez que o ITA sai de São José dos Campos e vem se instalar no estado do Nordeste. E nós escolhemos o Ceará numa homenagem ao Ceará. Esse é o dado concreto, uma homenagem à capacidade educacional que o Ceará teve nos últimos tempos. Todos os índices de educação dão ao Ceará, sabe, com melhor índice, inclusive na prestação de vestibular para o ITA. E depois nós vamos também fazer um encontro com os alunos do Pé de Meia, porque o de Meia, nós já fui criado há 2 anos atrás, já passaram 5.600.000 alunos, e o Pé de Meia está fazendo uma coisa extraordinária, que era o nosso objetivo, que é ele está conseguindo evitar que os estudantes pobres do ensino médio desistam do ensino médio para ajudar no orçamento familiar. Quando nós criamos a Bolsa, era com o objetivo de falar o seguinte: então, você não vai parar de estudar para trabalhar, você vai ganhar um dinheirinho e você vai ficar estudando. Isso nós estamos conseguindo, com a graça de Deus, com a competência do ministro Camilo e com a dedicação do povo brasileiro. Ou seja, então são duas coisas nobres que eu venho fazer aqui, além do que um pouco da despedida do Camilo. O Camilo pediu umas férias até dezembro do Ministério da Educação. O Camilo foi um grande ministro, ou seja, acho que ele vai deixar uma marca extraordinária na educação brasileira, porque nós temos todos os melhores índices na educação brasileira hoje. Se comparar aquilo que nós pegamos, nós crescemos tudo, desde a escola de tempo integral, a creche, ao ensino médio, aos institutos federais, às universidades, hospitais universitários, tudo cresceu nesse país para melhor. Presidente, o senhor acabou de falar que o ministro Camilo está deixando o Ministério da Educação. Nesta semana, comentou inclusive que ele disputaria um cargo, o senhor não sabe qual. Seria o governo do estado do Ceará em 2026? Não, eu acho que o Camilo não tem essa pretensão. Veja, eu preciso do Camilo viajando esse país. Ou seja, na hora que ele deixa o Ministério e assume o Senado, ele tem mais mobilidade de viajar ao Brasil e de falar coisas que, como ministro, ele não pode falar. Então, ele vai ser um cabo eleitoral muito importante para a minha campanha, ele vai ser um cabo eleitoral muito importante para a candidatura aqui do estado do Ceará, não só para o governador, para os senadores, para os deputados federais, mas eu acho que o Camilo é uma liderança importante que tem que ser utilizado a nível nacional para que as pessoas possam conhecê-lo melhor também e para que a gente possa começar a criar novas lideranças a nível nacional. O Camilo, sinceramente, ele prestou um trabalho muito nobre. Eu não sei se ele se arrependeu de aceitar o meu convite. O dado concreto é que eu tive muita sorte na vida de ter primeiro o Haddad como ministro da Educação e depois ter o Camilo como ministro da Educação. São dois fenômenos da educação que viraram a educação brasileira. Então eu sou muito grato ao Camilo. Espero que ele esteja livre para correr o Brasil inteiro. Espero que ele não se meta a ser candidato aqui no estado. O Eumano é um bom candidato, o Eumano é o nosso candidato. Eu estou tranquilo com relação ao Camilo. Lamentei que ele saiu, não queria que ele tivesse saído, queria que ele ficasse, mas ele tem uma pulga coçando a orelha dele que ele quer sair. Então, está livre aí para andar esse país, defender o legado dele na educação e defender aquilo que ele ajudou a construir. Posso te dizer, Bianca, que foi muita coisa. Veja, até um compromisso que eu não acreditava muito, de alfabetizar as crianças no ensino fundamental até o 2º ano escolar, que há 2 anos atrás só tinha 36% da criança alfabetizada até o 2º ano escolar.
Nós, em 2 anos, num acordo que fizemos com a Prefeitura e com o Estado, saltamos de 36% para 66% o número de crianças alfabetizadas até o 2º ano, o que é uma revolução pelo curto espaço de tempo. Nós queremos chegar a 80% até 2030 de todas as crianças alfabetizadas até o 2º ano escolar. Os índices educacionais do Ceará foram um dos motivos que o levaram a escolher Camilo Santana como ministro da Educação? Foi. Teve muita gente que não concordava, mas os dados, e contra os dados a gente não briga, os dados todos da educação do Ceará eram melhores do que a média do Brasil. Então era fazer jus àquele que tinha sido governador, aquele que tinha colhido o resultado, porque já há algum tempo também conhecida a educação no Ceará estava melhorando bem. Então o que nós fizemos foi justiça ao Estado do Ceará. Sabe? Acreditou, trabalhou, plantou, colheu, sabe? E o Camilo virou ministro. É isso. Voltando para as eleições aqui do nosso estado, o senhor apoia então a reeleição de Eumano de Freitas ou em algum momento o Partido dos Trabalhadores pode rever essa estratégia aqui para o estado? Olha, eu não tenho como dar um palpite sobre a política interna do PT aqui no Ceará. O dado concreto é que o Eumano é um bom governador, é um companheiro que está cumprindo aquilo que foi determinado pelo cumprir, está cumprindo o programa do governo. Nós temos, a nível federal, trabalhando muito com o governo do Estado. Então, para você ter ideia, Bianca, o nosso PAC aqui no Ceará, ele previa 59 bilhões e 600 milhões de investimento no Estado do Ceará. Sabe? Veja, nós já investimos até agora, até dezembro, 31 bilhões e meio no Ceará. E mais ainda, ainda quero vir inaugurar a Transnordestina, eu quero chegar de trem até o Porto de Pecém, sabe? Se tudo der certo, ter um compromisso de que nós colocamos dinheiro que era obra. Nós estamos aí com o data center, que é uma expectativa muito grande aqui no Ceará. Nós temos aí a questão, sabe, do hidrogênio verde, que também está ganhando corpo aqui no Ceará. Nós temos a questão da água praticamente resolvida. Eu ainda quero inaugurar, sabe, a última gota d'água que puder chegar aqui para o Ceará, para que nunca mais a gente tenha problema de seca nesse estado. E isso tudo é uma coisa feita em parceria. Quando eu fiz o PAC, eu não fiz da minha cabeça, eu chamei o governador Eumano para perguntar o seguinte: quais são as obras mais importantes que o Ceará precisa? E assim, a gente está governando esse país. E, portanto, eu acho que o Eumano merece ser o candidato, tem todas as condições, vai ser reeleito governador. E eu acho que o Camilo tem outros voos para fazer. O cenário, portanto, aqui está definido. Eu acho que, se depender do que eu leio, sabe, em Brasília está definido, a não ser que apareça uma figura como o Trump, de repente, por aqui, fazendo algum desastre. A gente tem que pensar o que fazer. E a disputa no Ceará deve colocar novamente o presidente PT e Ciro Gomes em lados opostos. Então, como é que o senhor define hoje a sua relação com o Ciro Gomes, que já foi seu ministro na primeira ida ao Palácio Planalto? Você sabe, eu não consigo perder a amizade com uma pessoa porque a pessoa muda de opinião. Eu sempre tive muito respeito pelo Ciro Gomes, sempre o tratei com muito respeito. Ele é um pouco destemperado, ele às vezes fala para pensar, ele não pensa para falar. Sabe? Às vezes ele arruma confusão, não tem que arrumar confusão. Mas paciência, é da formação dele, é do DNA dele. Sabe? Ele troca muito de partido, ou seja, ele desde que eu conheço o Ciro Gomes, ele já trocou de partido, acho que foi 10 vezes, ou seja, e eu estou no meu partido desde que criei, ou seja, desde fevereiro de 80 eu estou no mesmo partido, perco ou ganho, eu estou ali, porque eu acredito numa coisa e acredito no partido político. Eu não sou melhor do que o partido. 10 pessoas conseguem pensar melhor do que uma e fazer melhor do que uma. Então o partido para mim é minha referência. O Ciro acha que a referência é ele. Sabe aquela pessoa que acha que o partido não vale nada, que partido eu vou para qualquer um, eu vou para qualquer um, vou. Sabe, eu não penso assim. Eu penso que quando você faz política, você quer dar seriedade à política, você tem que ter um partido, organizar esse partido, organizar a sociedade, trazer a sociedade para participar do partido, porque o Brasil está precisando de partido sério. O Brasil está precisando acabar com a promiscuidade na política. Sabe? Então, se você não tiver partido sério, partido responsável, você não faz nada. Ou seja, você tem que ter alguém organizado junto com você para ajudar não apenas você ganhar, mas para governar o país, ouvindo as pessoas.
Mas veja, embora tenha uma divergência do Ciro com os rompantes dele, o Ciro foi um bom ministro meu, prestou bom serviço. Eu guardo boas recordações do Ciro e você nunca me viu falar mal do Ciro. Eu não preciso falar mal do Ciro, eu prefiro guardar do Ciro os bons momentos que eu tive com ele. Mas houve algum momento especial para que esse rompimento surgisse, presidente? Não houve rompimento. Aqui o Ciro, ele sonhava em ser candidato a presidente da República, ou seja, ele foi algumas vezes, ele perdeu, como eu também perdi algumas vezes, e ele então acha que fui eu que não quis que ele fosse presidente da República. Eu não quis não, quem não quis foi o povo. Sabe, eu tinha outra expectativa, eu tinha outro candidato, e graças a Deus a gente ganhou com os outros candidatos. Mas eu continuo achando que o Ciro pode prestar bom serviço ao Brasil. Eu lembro que o Camilo acreditava tanto no Ciro, que o Camilo levou o Ciro para conversar comigo em São Paulo. O Camilo achava que eu que era ruim e que o Ciro era bom. Ele agora está vendo o que aconteceu com ele. O Ciro é o seguinte, o Ciro é muito destemperado. Ou seja, sabe aquela pessoa que acha que pode falar tudo, que pode ofender todo mundo, que pode ser o melhor do mundo, que pode... Sabe? Aquela pessoa que não tem nada que você fale que ele já não saiba. Ele é assim. E isso na política não dá resultado. O senhor falou ainda há pouco sobre essa permanência e a fidelidade ao partido político, no seu caso, ao Partido dos Trabalhadores. Nós temos um nome aqui no Ceará que representou, durante muito tempo, ainda representa o Partido dos Trabalhadores, que é de Luiziane Lins, mas que pode estar saindo do partido neste ano por não encontrar espaço para concorrer ao Senado. O senhor, em algum momento, pensa em intervir nessa situação? Olha, é importante, Bianca, que a gente faça política de acordo com o conjunto da política do Estado. Veja, o PT tem aqui no Estado o governador do Estado. O PT tem o prefeito da cidade. O PT tem um senador Camilo. O PT não pode querer ter todos os senadores, todos os prefeitos. Nós temos que compartilhar com os outros partidos a montagem de uma chapa para que os outros partidos se sintam à vontade em participar conosco. Nós não podemos querer ter todo mundo do PT senador, todo mundo do PT deputado, todo mundo do PT prefeito. Ou seja, é preciso que a gente compartilhe com os aliados a governança. Ora, se a gente está fazendo uma aliança, eu nem sei que tipo de aliança que a gente está fazendo aqui. Mas se a gente está fazendo aliança com 4 ou 5 partidos, ou seja, é normal que uma vaga para o Senado seja desses outros partidos. E Luiziane Lins saiu desse projeto. Eu não sei se ele é saído. Como eu não trato da política do Ceará, sabe, ela queria ser candidata a prefeita, ela queria ser candidata a governadora, queria ser candidata ao Senado, ou seja, sabe, então ela tem um direito. Ela foi prefeita da capital, foi uma bela prefeita na capital, trabalhou muito. Mas ela precisa compreender a realidade política da cidade, senão a gente vai ficar sozinho. E sozinho a gente tem mais dificuldade. Porque qual é o nosso problema? O nosso problema é eleger senador da República, nós precisamos construir a maioria no Senado, nós precisamos eleger governadores, precisamos eleger deputados e eleger presidente da República. E aí nós temos que fazer composição. E você não faz composição só com quem você gosta. Quem você gosta já está com você. Você tem que fazer composição com aquelas pessoas que pensam diferente de você, mas que são capazes de construir minimamente um projeto para o Estado, um projeto para o país. É isso que eu acho que o Ceará está buscando. Então o senhor acha que o Partido dos Trabalhadores não foi injusto com Luiziane Lins? Eu acho que não. Ela tem tudo no partido que ela quis. Sabe, eu acho que tem pessoas, não é apenas a Luiziane, que é uma pessoa que eu gosto, respeito muito, ou seja, mas tem gente que acha que tem o direito de ser tudo a toda hora. E não é assim. Tem pessoas que têm que fazer sacrifício, sabe, para que a gente possa construir uma aliança necessária para ganhar as eleições. O que é mais importante para a gente no Brasil hoje? Na minha opinião, o mais importante para o Brasil hoje é a gente tentar manter o regime democrático funcionando, inclusive com as suas instituições, sabe? Então as eleições presidenciais passam a ter uma importância muito grande, as eleições para governador muito grande, mas as eleições para o Senado são muito importantes. São muito importantes porque um governador mantém uma relação civilizada com o presidente da República, porque o governador também precisa do presidente da República. Mas o senador com mandato de 8 anos, ele pensa que é Deus.
E ele pode criar muito problema se você não tiver uma base de sustentação dentro do Senado. E isso é o que nós fazemos, isso o Camilo fez, porque senão ele não ganhava 2 eleições aqui, senão ele não era o senador mais votado do estado do Ceará ou proporcionalmente do Brasil. É porque você tem que construir essa política. Eu, sinceramente, se a Luiziane sair do PT, eu vou lamentar profundamente que ela saia do PT, porque é uma companheira de muito valor, mas a gente precisa entender o momento político que a gente vive. São 2 vagas a serem disputadas para o Senado este ano. José Guimarães tem uma delas? Também não sei se ele tem uma delas. Vou repetir o que eu disse da Luiziane. Ou seja, nós já temos o Camilo senador, nós temos 2 vagas. Nós temos o governador e temos o prefeito. Eu sei que o PT do Ceará está procurando fazer aliança com outros partidos políticos. Quando você faz aliança com partido político, você só não chama as pessoas para te apoiar. Ô, Bianca, vem me apoiar, que eu sou, sabe? Você vai, não, o que meu partido vai ter nessa aliança? Onde é que meu partido vai entrar? Qual é a posição que ele vai jogar? Então, o PT, que quer construir aliança, precisa dividir com os outros partidos essa formação da chapa. Senão, fica uma coisa desarrumada e não dá certo. Então, obviamente que o Guimarães tem história no PT, o Guimarães foi um deputado muito bem votado, o Guimarães é o líder do governo, ele tem muitas qualidades. Mas muitas vezes só isso não basta se a gente não tiver uma correlação de força suficiente para eleger um candidato. Mas eu espero que o PT do Ceará, sob a liderança do Camilo, do Guimarães, sabe, consiga resolver os seus problemas e não criar caso, sabe, para a política do Ceará. E qual será o seu destino, presidente, nestas eleições? O meu? Sim. Meu destino? Sim. Olha, se correr tudo que eu estou pensando, meu destino é ganhar as eleições pela 4ª vez, o que será um fato inédito na história do Brasil, alguém ser tetra, sabe, numa eleição presidencial. Eu acho que eu trabalho com a ideia fixa de que nós ainda não conseguimos arrumar a totalidade dos problemas do povo pobre desse país. É preciso que a gente aprenda uma lição de vida. Por que a economia cresce nos meus mandatos? Por que a economia cresce nos meus mandatos? Os meus opositores deveriam explicar à sociedade brasileira por que quando eu deixei a presidência em 2010, o partido cresceu em 2011 3% e nunca mais chegou a 3%. Nunca mais. Só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei para a presidência. Por que as coisas acontecem no meu governo? Porque eu tenho uma obsessão, que é a seguinte frase, Bianca. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. Então, quando você faz política de inclusão social e você dá à totalidade da sociedade o direito de comprar o mínimo necessário, o direito de comprar comida, o direito de comprar uma roupa, o direito de comprar um chinelo, o direito de comprar um sapato, todo mundo começa a participar da economia. E aí o pequeno comerciante vende, ele contrata mais um comerciário, sabe? A loja vende uma coisa, contrata mais uma comerciária, e a fábrica produz mais uma peça. A economia vai crescendo. É inacreditável, mas depois que eu deixei a presidência da República em 2010, o Brasil nunca mais cresceu acima de 3%. Só cresceu quando eu votei. E o milagre é a distribuição da riqueza. Esse é o milagre. Não tem outra solução, Bianca. Ou você coloca o pobre no orçamento, ou a economia brasileira vai crescer para pouco. Esse país é muito fácil para ser governado para 35% da população. É muito fácil. Eu quero ver você governá-lo para 100%. Eu quero ver você acabar 2 vezes com o mapa da fome. Quando eu cheguei em 2003, tinha 54 milhões de pessoas passando fome. Nós acabamos com isso. Agora, quando eu voltei, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nós acabamos com isso outra vez. Isso é difícil, porque a elite brasileira, a Faria Lima lá em São Paulo, o sistema financeiro, gostaria que o dinheiro que eu gasto com inclusão social fosse para eles. Fosse para eles, e não para o povo pobre. E eu tenho, toda a plenária que eu vou, eu costumo fazer uma divisão.
eu faço uma distribuição. Está aqui, eu tenho R$1.000. Se eu der para uma pessoa só, ela vai para o banco abrir uma conta e vai ganhar o lucro. Se eu distribuir para 100 pessoas, vou dar R$10 para cada um, todo mundo vai comprar alguma coisa imediatamente. E a economia começa a circular. Esse é o milagre. Esse é o milagre. É a inclusão dos pobres na economia brasileira. Nós temos hoje a maior massa salarial da história do Brasil, o menor desemprego na história do Brasil, o maior aumento do salário mínimo, ou seja, nós temos a maior exportação, nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Então, as coisas estão dando certo porque tem muita seriedade. Não sei se você acompanhou a campanha, eu dizia que para um país dar certo, o governante tem que garantir estabilidade fiscal, estabilidade econômica, estabilidade social, estabilidade política, estabilidade social e previsibilidade. É as coisas que norteiam a minha vida. Ninguém será pego à meia-noite de surpresa com uma notícia de um pacote. Não. Tudo é feito à luz do dia. E foi assim que, pela primeira vez, no regime democrático, a gente conseguiu aprovar uma reforma tributária. Presta atenção, Bianca. Eu só tenho 70 deputados em 513. Eu só tenho 9 senadores em 81. E nós construímos uma política tributária que foi aprovada por a grande maioria. Nós aprovamos o desconto do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, não pagará mais imposto de renda. Tudo isso com muita conversa, com muita costura, com muita sensibilidade política. Presidente, senão você não governa, querida. Vamos falar sobre economia, sobre essa questão da previsibilidade, porque o brasileiro está sendo agora surpreendido com a alta da gasolina e do diesel. Está muito alto. O preço está difícil de sustentar. E o senhor anunciou a redução dos impostos, que foi uma ação semelhante à adotada na gestão anterior. Em outra frente, aliados do senhor propõem que a privatização das refinarias e até da BR Distribuidora seja revertida. Isso é possível? Lhe pergunto. E o que podemos esperar da gestão do senhor sobre essa política de preços da Petrobras? Bianca, não vamos comparar o que nós fizemos com a política do Bolsonaro, que não tem nada a ver. Até porque a situação é totalmente diferente. Nós temos uma guerra. Os Estados Unidos da América do Norte se meteu a fazer uma guerra desnecessária no Irã, alegando o quê? Alegando que no Irã tinha arma nuclear, ou que eles estavam tentando fazer arma nuclear. Mentira! Eu digo que é mentira porque eu fui em 2010 ao Irã fazer um acordo. E fizemos um acordo, que depois os Estados Unidos não aceitou, nem a União Europeia. Fizemos um acordo para que o Irã pudesse enriquecer o urânio nos mesmos métodos do Brasil. Porque aqui a nossa Constituição diz que a gente só pode utilizar para fins pacíficos. Nós não podemos produzir armas nucleares, está na nossa Constituição. Eu fiz um acordo com o Irã. Sabe? O Obama e a União Europeia não aceitaram o resultado do acordo. Agora, eles estão dizendo que está fazendo bomba. É mentira, não tem bomba nuclear. Tem arma nuclear lá. Ou seja, se tem uma divergência política entre Israel e Irã, entre Estados Unidos e Irã, não precisava terminar em guerra. Eles achavam que tinha acabado a guerra porque mataram o Khomeini, mas acabou a guerra, que é um país com quase 100 milhões de habitantes, é um país com uma cultura milenar. Sabe, você não pode ficar atirando nos outros achando que vai resolver os problemas. O que eu estou fazendo nesse instante? Por conta da guerra, o Irã bloqueou o estreito de Hormuz, bloqueou, e está faltando óleo diesel. O Brasil importa 30% de óleo diesel. O Brasil produz 70%. Tá? E, obviamente, está aumentando no mundo inteiro. O que nós tomamos atitude? Nós tomamos a atitude de inventar PIS e COFINS, equivalente a 32 centavos no preço do óleo diesel, para a Petrobras não precisar aumentar. E fizemos uma isenção para os governadores, não precisa inventar, não precisa aumentar. Então, o que acontece? Acontece que, como você tem gente mau caráter nesse país, tem gente que está mesmo recebendo para aumentar, está aumentando. Então, nós estamos com a Polícia Federal, estamos com todos os PROCON dos estados, tudo fiscalizando, porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia. Essa fiscalização está ativa. Está ativa. Sabe? A minha ordem é para a estrada, a minha ordem é no posto de gasolina e na distribuidora.
Porque vender a BR, se a gente tivesse distribuidora, a gente controlava. Porque a Petrobras, ela baixa o preço na Petrobras, mas não chega na bomba. Sabe? Quando a gente tinha a BR, podia chegar na bomba porque o posto era nosso. Mas vender a BR ainda criaram uma cláusula que a gente só pode comprar de volta em 2029. Sabe aquele governo que acha que tem que vender tudo? Então nós estamos na atitude de reduzir impostos. E eu tenho assumido o compromisso. Nós vamos fazer o que tiver ao alcance do governo para não permitir que a guerra do seu Trump e a guerra do seu Netanyahu contra o Irã não aumente o preço do feijão, não aumente o preço do alface, não aumente o preço da salada, o preço da carne de borda aqui para o povo do Nordeste. Nós vamos brigar para isso, para que não aumente. E faremos todo e qualquer sacrifício. Agora mesmo estamos propondo aos governadores um acordo para eles reduzir o ICMS e o governo paga metade, eles pagam metade. Esse acordo está avançado? Tudo isso foi acordo. Nós não queremos fazer na marra, nós queremos fazer um acordo. E isso vai acontecer. E nós vamos continuar fazendo todo o esforço, Bianca, todo o esforço. Se você tiver um posto de gasolina que está cobrando mais caro, por favor, denuncie, Bianca. Denuncie, porque senão a gente não conserta. Tem muito malandro. Tem gente tão safada nesse país que é capaz de querer ganhar dinheiro com o enterro da mãe. Tinha gente que queria ganhar dinheiro na Covid. Então nós estamos levando muito a sério. Essa guerra é desnecessária, essa guerra não deveria existir. Não sei se você viu, ontem eu produzi um artigo que foi publicado no Jornal da França, no Jornal da Rússia, no Jornal da China, no Jornal dos Estados Unidos, no Jornal da Inglaterra, sabe? Chamando os 5 países responsáveis pelo Conselho de Segurança da ONU a razão. Eles são os 5 membros, França, Inglaterra, Rússia, China e Estados Unidos. E é eles que fazem guerra. Veja, você está lembrada, no ano 2000, cadê a bomba nuclear, as armas químicas do Saddam Hussein? Que até hoje não apareceu. Cadê as armas químicas do Gaddafi na Líbia? Cadê que não apareceu? Era um pretexto. Isso é pretexto. Se conta uma mentira, inventa uma mentira, divulga a mentira a vida inteira para você poder fazer essas bobagens. E guerra nunca resolveu. O senhor falou sobre a Covid, vamos falar um pouco então sobre saúde. O senhor entrega mais 4 anos aqui de governo no país, de gestão no país. Satisfeito com todas as ações que foram desenvolvidas ao longo desse período? Olha, eu tô muito feliz com o trabalho do Ministério da Saúde. Estou muito feliz com o SUS. Veja, vamos dar um número para você. Quando nós chegamos na presidência da República agora, nós só tínhamos no Mais Médicos 12 mil médicos. Nós estamos quase com 28 mil médicos. O ano passado, nós fizemos 14 milhões e 700 mil cirurgias eletivas. É recorde, sabe? Para acabar com a fila. Nós estamos fazendo mutirões de final de semana, sabe, entre todos os hospitais universitários, a Santa Casa, para que a gente possa acabar, inclusive hospitais particulares que estão participando conosco disso. Nós fizemos um mutirão agora, sábado, há 15 dias atrás, que foi o maior mutirão da história do Brasil, com mais de 1000 hospitais fazendo atendimento, sabe, às pessoas que estavam na fila esperando atendimento. Nós vamos ter 150 carretas fazendo exame nas pessoas, tudo que é imagem que você fazer, câncer de mama, sabe, de útero, tomografia, ressonância magnética. Nós estamos com 150 andando no Brasil, ou seja, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Nós estamos colocando na praça 800 vans odontológicas para a gente procurar as pessoas que estão com problema dentário aonde ele mora, no campo, na periferia. Então eu estou muito satisfeito. Nós estamos dando 41 remédios gratuitos para a população, todo remédio de uso contínuo gratuito para a população, e tem sido uma coisa extraordinária. E o mais especialistas é a grande revolução, é garantir à pessoa que ela tenha a segunda consulta e depois da segunda consulta que ela tenha a máquina. Presidente, a gente está com um tempo muito corrido, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ainda relacionada à saúde. É importante a gente tocar nesse assunto das pesquisas que são desenvolvidas dentro das universidades. Nós temos aqui, saído do Ceará, um projeto que ganhou o mundo, que é o projeto da pele de tilápia.
ele é desenvolvido hoje no mundo inteiro. Então, como é que é feito esse investimento, esse aporte financeiro que as universidades precisam para tirar ideias do papel, como foi o projeto da tilápia aqui no Ceará? Você está com o ministro da Educação, que está saindo, o que está entrando. Se você chegar em qualquer universidade, você vai perceber que o que nós estamos fazendo para a universidade são coisas que nunca foram feitas. Bianca, nós temos um cuidado muito especial com as universidades. E pesquisa é uma coisa muito séria, porque pesquisa é investimento. Tem gente que acha que pesquisa é gasto, porque a pesquisa pode não dar resultado. O resultado pode ser negativo, mas se você não pesquisar, você não descobre. Sim. Então, nós investimos como nunca na Universidade Brasileira. Você pode procurar para qualquer reitor. Eles podem até ter alguma queixa, mas ninguém nunca fez o que nós fizemos. De investimento em pesquisa, investimento na manutenção da universidade, investimento na construção de laboratório, investimento na construção de hospitais. Nunca ninguém fez o que nós fizemos. Então, eu acho que nós estamos tentando... Agora, só para você ter ideia, nós estamos tentando adotar 5 hospitais inteligentes no Brasil, numa parceria com a China. Sabe, aquele hospital inteligente em que, quando o cidadão entrar numa ambulância, ele vai começar a ser tratado, sabe, dentro da ambulância, como se estivesse no hospital, com assistência de tudo que é possibilidade, sabe, da telemedicina. Ou seja, o Brasil está dando um passo muito importante. Obviamente, como esse país ficou parado há muito tempo, nós temos que recuperar muita coisa. O SUS era tratado, sabe, de um jeito antes da Covid. Depois da Covid, o SUS acordou a consciência do povo brasileiro e, se não fosse o SUS, a gente tinha tido uma coisa muito mais grave nesse país. Então, a saúde ainda tem coisa para reparar, mas eu vou te dizer, Bianca, nós nunca tivemos na situação que nós estamos hoje. Uma capacidade de atendimento de forma extraordinária e cada vez mais a gente está acreditando que hoje, antigamente a pessoa ia no médico, pegava a receita, voltava para casa e morria com a receita embaixo do travesseiro porque não tinha dinheiro para comprar. Nós criamos o Farmácia Popular, nós criamos o SAMU. Agora, a pessoa vai no médico, o médico pega um especialista, demora 11 meses. Nós também vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Ele vai ter que ter um especialista logo. Ele vai ter que ter a ressonância magnética, tomografia, tudo que ele precisa fazer de exame logo. Porque é a vida, sabe, preciosa e a gente não pode deixar que a doença vença a vida. Presidente, nós estivemos ao vivo nas 9 rádios, simultaneamente, do Grupo Cidade de Comunicação, também ao vivo no YouTube do Portal GC+. Todo o nosso conteúdo, as pessoas vão assistir ao longo da programação da TV Cidade. Eu quero agradecer imensamente por o senhor ter colocado tempo para a gente aqui, para essa fala no Grupo Cidade de Comunicação. Uma boa agenda no Ceará. Eu teria mais tempo. A minha assessoria que fica aí. É horário. A minha também, Você presidente. Sabe por quê? Porque nós temos tanta coisa para falar, Bianca. Eu tenho tanta coisa para falar para você aqui do Ceará. Você vai ter que me convidar outra vez. Tá? Para eu poder falar. Está marcado por mim. Quando sem a minha Ceará, assessoria, para ele não ficar fazendo sinal do relógio para você. quando o senhor estiver no Ceará mais uma vez, nós estaremos aqui. Muito Bianca, obrigado. Obrigado à TV Ceará, obrigado aos ouvintes das rádios que participaram dessa entrevista. E eu espero que seja convidado outras vezes para continuar falando das coisas do Brasil e do Ceará. Já está marcado, presidente. Muito obrigado. Boa agenda para o senhor aqui no Ceará.